Pergunta 11. A imparcialidade é uma exigência do princípio da utilidade definida por Mill. Caracteriza a imparcialidade exigida pelo princípio da utilidade. O princípio da utilidade diz o quê? Diz que nós devemos agir segundo a ótica da maior felicidade possível, porém de forma a gerar o maior bem-estar possível a nível coletivo e não individual. Se sejam altruístas, então levar-nos-ão a uma ação mais moralmente aceitável do que aquelas que sejam egoístas. Desta forma, devemos ser imparciais, claro, quando estamos perante uma decisão entre valorizar ganhos próprios ou ganhos coletivos. Nós devemos investir nos segundos, não é? No segundo tipo, nos ganhos coletivos. Pesar numa balança e escolher sempre a opção, calcular esses ganhos e escolher sempre a opção que nos dá maiores ganhos a níveis coletivos. Será então mais benéfico para todos, incluindo, claro, nós mesmos, se decidirmos ajudar os outros ao invés de sermos egoístas. Iremos também nós ganhar mais com isso, ainda que estejamos a abdicar dos nossos próprios interesses. Fazendo isso, portanto, iremos ganhar mais e estaremos a contribuir para um bem-estar geral, não é? Ponto 12. Kant defende que é possível fazermos o bem e mesmo assim as nossas ações não terem valor moral. Concorda com esta perspectiva de Kant? Podemos então dizer que sim, que concordamos com a perspectiva de Kant, ou dizer que não, mas temos de saber apoiar a nossa decisão. Se dizemos que concordamos, então poderemos dizer que, segundo Kant, há 3 tipos de ações. A ação contra o dever, a ação conforme o dever e a ação segundo o por dever. Mas vamos focar nas que são de acordo com o dever, não é? Portanto, não contra. Nós sabemos que uma ação ela pode estar de acordo com o dever, mas não ser moralmente correta. Por exemplo, se eu não roubar apenas para evitar ser punida, para evitar ser presa, não é? Estou a seguir a lei, eu não estou a seguir a autonomia da vontade. Eu não estou a agir com uma boa vontade. Eu só quero evitar ser presa. Então a minha intenção não é não roubar, porque isso é errado. Eu estou focada nas consequências. Que é errado, segundo Kant, estamos focados nas consequências. Desse modo, a pessoa que seguir apenas as regras e as leis que são definidas pelos outros, pela sociedade, por exemplo, pelos pais, não é? Então está a seguir uma heteronomia, não está a agir segundo uma boa vontade e, por consequência, a sua ação ela não é moralmente aceitável. Pergunta 13. Rawls enfrenta o problema da justiça distributiva em Uma Teoria da Justiça. Um dos princípios da justiça propostos nessa obra é o princípio da diferença. Descreva a distribuição que o princípio da diferença visa assegurar. O princípio da diferença proposto por Rawls vem dizer que, para fazermos uma sociedade justa, devemos redistribuir os bens primários de forma a que se alcance a equidade. Desse modo, seria correto, por exemplo, o Estado interferir para que os mais desfavorecidos recebessem mais do que aqueles que têm também mais, não é? Que têm mais recursos. Existindo então uma lotaria social e natural em que as pessoas nascem em condições de oportunidades e talentos diferentes, em que algumas pessoas têm mais privilégios, mais benefícios do que outros, e nós não conseguindo manipular esses dons, esses talentos, essas oportunidades, então nós precisamos de fazer o quê? Redistribuir esses recursos, ou seja, tentar, por exemplo, o Estado dar mais oportunidades às pessoas que têm menos e assim tornar-se-ia justo para todos. 14. Critique com base na teoria da justiça de Rawls a ideia de que há equivalência moral entre as reivindicações dos dois grupos referidos no texto. Não há equivalência moral entre as reivindicações dos dois grupos, segundo, não é, a teoria da justiça de Rawls. Ainda que o grupo dos afro-americanos esteja a lutar pela liberdade de vida, o mesmo não acontece com o outro grupo. Na verdade, eles estão a lutar pelo genocídio, ou seja, eles estão a defender que pessoas deveriam ter sido eliminadas da face da Terra.
Segundo Rawls, os indivíduos têm direitos realmente a um conjunto de liberdades que são inegociáveis, que é a liberdade de expressão, sim, verdade, mas outros tipos de liberdade. A liberdade do direito à vida, têm o direito de serem respeitados, preservados, física e mentalmente. Então aqui é que os neonazis estão a passar por cima dessas liberdades, desrespeitando as pessoas que sofreram durante o Holocausto e não só, não é? A dizer que essas pessoas não deveriam estar vivas, não é? Reivindicar a sua morte. Portanto, ignorando a liberdade à vida. Enquanto que os afro-americanos, por outro lado, não estão a passar por cima da liberdade de ninguém e apenas a reivindicar o que é seu de direito. Pergunta aqui, se na sua opinião há algum critério que permita demarcar satisfatoriamente ciência de pseudociência? A minha posição poderia ser que sim, é mais fácil de fazer que sim. Existem critérios que permitem demarcar o que é ciência, contrariamente à pseudociência. A ciência, ela traz teorias que elas são sempre ou idealmente falsificáveis, e conseguem ser falsificáveis, ao serem objetivas e específicas. Já a pseudociência não. A pseudociência, ela defende teses que, por norma, são ou demasiado vagas ou não falsificáveis. Então eu não consigo, ou comprovo tudo, não é? Tudo é comprovado porque não consigo rejeitar nada. Por exemplo, a astrologia, considerada por Popper realmente uma pseudociência, ela não consegue fazer estas afirmações que sejam falsificáveis. Ela traz coisas que são demasiado gerais, normalmente são sempre confirmadas, não é? Toda a gente se revê nos signos. Por exemplo, enunciados como o aquariano é mais tímido, não pode ser falsificável, na medida em que mais tímido poderá ser sempre verdade, não é? Dependendo, eu posso dizer que há um contexto, não é? Há um contexto, qual é o contexto? Como é que eu posso avaliar se ele realmente é mais tímido do que quê? Do que outros? É mais tímido em que situações? Como é que eu posso comprovar isso? Como é que eu posso testar isto, não é? Não existe estabilidade desta afirmação. Pergunta 16. Atente no que escreve o filósofo da arte George Dickey. O mundo da arte não requer procedimentos rígidos. Admite, encoraja mesmo, a frivolidade e o capricho sem sacrificar a seriedade dos seus objetivos. O autor refere um conceito fundamental da perspectiva institucional da arte. Caracteriza-o. O mundo da arte, nós sabemos que, segundo a perspectiva institucional da arte, é definido como todo e qualquer elemento que pertença ao contexto da arte. Por exemplo, os artistas que produzem o artefacto, que será colocado em análise para ser considerado arte, poetas, escritores, pintores, os críticos de arte, o público que vai a uma galeria de arte, ou a um espetáculo, ou um recital, entre outros. Deste modo, o artefacto não apresenta características ou critérios intrínsecos que o permitem ser categorizado como obra de arte. Será o contexto que o irá colocar como possibilidade de arte. No entanto, apenas algum elemento do mundo da arte poderá fazer com que esse artefacto possa subir à categoria de arte e, então, exibido como tal. Podemos assim facilmente perceber que, tendo em conta a facilidade de alguém ser enquadrado no mundo da arte, que os procedimentos de análise e considerações deste mundo da arte não sejam nem específicos o suficiente, nem rigorosos. Por exemplo, um quadro pintado por um chimpanzé foi considerado obra de arte depois de um artista pertencente a este mundo da arte o ter levado a considerar como arte, não é? E ter sido assim apresentado ao mundo da arte. Além desta obra ter sido incluída como obra de arte, ela também fez com que este chimpanzé passasse a estar incluído no mundo da arte. Portanto, agora temos um chimpanzé, por exemplo, incluído neste mundo da arte que pode trazer outros artefactos para análise, por exemplo, não é? Claramente que temos aqui um problema na perspectiva institucional da arte ao colocar este mundo da arte como demasiado abrangente. Pergunta 17. Devemos ao matemático e teólogo francês Blaise Pascal um argumento interessante e engenhoso conhecido por aposta de Pascal. Este argumento não é a favor da verdade das crenças religiosas, mas a favor da utilidade de acreditar num Deus monoteísta.
Permitirá a aposta de Pascal concluir que Deus existe? Justifique. A aposta de Pascal não permite nem pretende demonstrar ou provar que Deus existe. Segundo esta teoria, nós temos mais razões para querer acreditar do que o contrário. Numa perspectiva de probabilidade e cálculos matemáticos, Pascal prova que se acreditarmos na existência de Deus, temos mais a ganhar do que escolhendo não acreditar. Se Deus existir e nós acreditarmos na sua existência, então os ganhos serão infinitos. Exemplo, a vida eterna no paraíso. Se não existir, as perdas são limitadas. Exemplo, perdemos tempo com os rituais de culto a Deus. Se Deus não existir e nós não acreditarmos na sua existência, iremos ganhar pouco. Exemplo, viver no pecado. Mas se escolhermos não acreditar e de facto Deus existir, então as perdas serão infinitas. Exemplo, a vida eterna no inferno por termos pecado e ou não prestado culto. Deste modo, esta teoria apenas nos tenta convencer de que acreditar é mais benéfico do que não fazer. Ficamos sem saber se Deus realmente existe, apenas apostamos na sua existência por nos ser mais favorável. Tal como é dito no texto, é um argumento que é a favor da utilidade de acreditar. Não prova a existência de Deus. 18. Será que a existência de livre-arbítrio é a melhor explicação para o sentimento inevitável de que nós tomamos decisões para agir desta ou daquela forma? Aqui podemos assumir a posição do livre-arbítrio, do determinismo moderado ou do determinismo radical. E ainda assim, eu sugiro que se extreme, não é? Ou defender o livre-arbítrio ou defender o determinismo radical seriam as duas formas mais seguras de responder a esta pergunta. Eu optei por escolher que sim. Sim, o livre-arbítrio é a melhor explicação para a sensação que temos de escolher agir de uma determinada forma ou de outra. Segundo o libertismo, as pessoas têm a sensação de controle de cada vez que tomam uma dada decisão. A experiência diz-nos que somos nós a escolher pegar na caneta ou de ler um livro ou passar a ver um filme ou parar de trabalhar para ir comer qualquer coisa. Por outro lado, o determinismo alega que os nossos comportamentos deveriam ter uma causa, ou seja, estarem determinados, pois todos os eventos na natureza seguem esse padrão de causalidade. Desse modo, as nossas decisões seriam determinadas pelas mesmas leis naturais. Contudo, conseguiu provar-se que nem tudo na ciência está pré-determinado e tem uma causa. Na ciência quântica, por exemplo, foi descoberto um evento arbitrário que não segue qualquer padrão ou lógica. Por esse mesmo motivo, faria sentido que também o comportamento humano fosse arbitrário e imprevisível, tendo em conta que nem todos os eventos na Terra ocorrem provocados por uma determinada causa. Se existe um evento que é arbitrário, por que não também o comportamento humano? O próprio David Hume argumentou contra a inexistência da causalidade nos eventos que observamos ao nosso redor. Não é porque dois acontecimentos separados acontecem sempre um a seguir ao outro que existe uma obrigatoriedade de causa e efeito. Nada nos garante que no futuro esses dois eventos estarão sempre interligados, com um desses a preceder o outro. Ou seja, não precisamos estar à procura de causalidade onde ela não existe. Além do mais, se as nossas relações estivessem determinadas, então sentimentos como a culpa, o orgulho, entre outros, deixavam de fazer sentido. Eu ter conseguido uma boa nota no teste, nada teve a ver com uma decisão minha e nada poderia ter feito para ter melhor ou pior nota. Da mesma forma que alguém que rouba ou que mata não teria motivos para se sentir culpado. E seria até injusto considerar essa pessoa culpada e levá-la à condenação, já que ela não estava no controle da situação e não havia nada que ela pudesse ter feito para o evitar. Poderíamos, no fim, fazer uma conclusão para o texto, uma breve conclusão, ou, se tivéssemos tempo, alargar um bocadinho mais. Eu fiz uma conclusão bem pequena,
Concluo assim que o livre-arbítrio é a melhor explicação para a sensação de que nós tomamos decisões e podemos sempre escolher o que fazer ou não fazer numa determinada situação. E assim terminamos o exame de 2024, primeira fase de filosofia.